Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, tudo bem com você? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo nesse momento. Nós estamos agora iniciando uma série de estudos muito especial que trata do tema da Trindade, sobre quem é Deus. E para iniciarmos esse tema, eu gostaria de levar você até a Bíblia para juntos analisarmos uma importante recomendação dada por Deus através do apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas antes, nós podemos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá a revelação da Tua Palavra. Nos ajude a compreendê-la nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. O texto diz assim, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Amigos, nós estamos vivendo nos últimos dias da história dessa terra. Isso implica que o texto que nós acabamos de ler aqui na Bíblia foi escrito para nós. Nessa solene e importante recomendação que foi dada aqui, nós somos avisados de que nos últimos dias, nos nossos dias, surgiriam pessoas que apostatariam da fé, que abandonariam a fé verdadeira e bíblica para obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas ou ensinamentos de demônios. E isso é muito sério, não é verdade? Quando Deus nos faz uma tão importante exortação como essa que a gente encontra aqui, o que é que Ele espera de nós? Sem dúvida nenhuma, Ele espera que nós estudemos com profundidade aquilo que é a verdade, para que quando o erro se manifestar, nós saibamos claramente discernir entre o que é o certo e o que é errado e nos posicionarmos ao lado da verdade. Eu me lembro de quando eu morava no Rio de Janeiro, foi publicada uma imagem sensacionalista que mostrava um soldado segurando uma arma na mão, acuando uma garotinha. Essa imagem causou um grande espanto na população, afinal de contas, como era possível que um soldado tivesse a capacidade de fazer isso com uma inocente criança? Após pouco tempo, uma outra pessoa que tirou foto da mesma cena, só que em um ângulo diferente, com uma visão maior, um ângulo maior, essa pessoa resolveu toda a questão. Porque ao invés de o soldado estar acuando a garotinha, ele na verdade estava protegendo-a de um tiroteio muito forte que estava acontecendo naquela comunidade. Mas por que eu contei essa história aqui? Porque nós podemos cometer sérios erros quando nós olhamos uma história apenas de maneira parcial. Quando nós olhamos para um assunto bíblico apenas de maneira parcial. Se nós queremos entender a verdade como um todo, nós devemos analisá-la dentro do seu todo. E com respeito à Trindade, é possível que você se pergunte: por que é necessário estudar uma doutrina como essa? A resposta, em primeiro lugar, é que este é um dos temas mais mal compreendidos por parte dos cristãos de maneira geral. E em segundo lugar, porque esse tema tem sido fonte de debates e a doutrina da Trindade tem sido questionada por algumas pessoas, mesmo dentro do âmbito da Igreja Adventista. Essas pessoas possuem uma série de argumentos para defenderem seu modo de pensar. E o que nós iremos fazer nessa série é analisar esses argumentos usados por aqueles que não acreditam na Trindade e ver onde é que estão as falhas dentro desses argumentos, tanto no âmbito histórico quanto também no âmbito bíblico. O tema da Trindade é um assunto que me encanta muito e o motivo pelo qual eu gosto de falar disso é porque antes de eu ser um pastor adventista, eu fiz parte de um movimento religioso antitrinitariano, ou seja, um movimento que não acreditava na Trindade. A história havia sido contada para mim apenas parcialmente, entende? E eu acabei acreditando no erro. Durante vários anos da minha vida e da minha adolescência, juventude, eu defendi a ideia de que não existia a doutrina da Trindade. E deixa eu fazer um parênteses aqui. Se você tem dúvidas sobre a Trindade, ou mesmo se não crê mais nessa doutrina, por favor, continue assistindo essa série. Porque o que eu irei apresentar aqui para você é o resultado de anos de pesquisa com muita oração. E foi isso que me convenceu que a doutrina da Trindade é bíblica e é também verdadeira. Eu poderia dizer, como popularmente se diz hoje em dia, que eu nasci na igreja adventista. Desde pequenininho eu sempre fui para a igreja, aprendi a amar a Deus com meus pais, estudava a lição da escola sabatina, orava, participava dos desbravadores, cantava, era ativo na igreja. E a minha família ela sempre estava envolvida nas atividades missionárias da igreja.
Isso fez com que, com cerca de mais ou menos 10 anos de idade, eu tomasse uma das decisões mais importantes da minha vida, de que um dia eu me tornaria um pastor adventista. O que eu não sabia era o longo caminho que eu percorreria até concretizar isso que eu acredito ser o chamado de Deus para a minha vida. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre como foi que aconteceu essa mudança na minha vida de anti-trinitariano para um pastor adventista trinitariano, não deixe de acompanhar todos os episódios dessa série, porque em cada um dos episódios eu vou contar um pouquinho desse importante testemunho para que você conheça essa história. Agora preste bastante atenção que eu vou explicar para você como é que vai ser essa série. Nós dividiremos os temas em duas partes, a parte histórica e a parte bíblica. Nós iremos primeiramente fazer uma análise histórica de como foi que a Igreja Adventista do Sétimo Dia passou a crer na doutrina da Trindade. E na segunda etapa, nós iremos fazer uma análise bíblica para averiguarmos a veracidade dessa doutrina dentro das Sagradas Escrituras, tudo bem? Então não deixe de acompanhar nenhum desses episódios, que sem dúvida alguma trarão um grande crescimento espiritual para você. O tema de hoje é o que criam os pioneiros sobre a Trindade. E para introduzir esse primeiro tema, eu quero mostrar para vocês os principais argumentos daquelas pessoas que não acreditam na doutrina da Trindade. Só que antes, eu quero que você preste bastante atenção nesse texto que eu vou colocar para você agora. Olha só. Quanto aos testemunhos, coisa alguma é ignorada, coisa alguma é rejeitada. O tempo e o lugar, porém, têm que ser considerados. Esse texto é uma regra que deve ser seguida por todos nós, no estudo tanto do espírito de profecia, quanto também no estudo da Bíblia. Nós podemos cometer graves erros quando nós não analisamos as passagens, as declarações dentro do seu contexto histórico. E é exatamente isso que nós iremos fazer aqui, analisar cada declaração dentro do contexto histórico em que elas foram ditas. Vamos então aos principais argumentos daqueles que não acreditam na doutrina da Trindade. O primeiro argumento aqui mencionado é que os pioneiros da Igreja Adventista não acreditavam na Trindade, que a Igreja era, nos seus primórdios, anti-trinitariana. A pergunta que eu te faço agora é a seguinte: é verdade que os pioneiros, em sua maioria, eram anti-trinitarianos? Sim, é verdade. Mas espera um pouquinho aí que nós já iremos analisar que tipo de trindade é que eles combatiam, tá bom? O segundo argumento é de que a divindade em três pessoas nunca foi aceita por eles. Seria isso verdade? Nós já descobriremos. Olha o terceiro argumento aí. Eles dizem que a doutrina da Trindade só foi aceita depois da morte de Ellen White, ou seja, que a senhora White jamais concordou com essa doutrina e que, na verdade, essa foi uma manipulação e apostasia que aconteceu depois da morte da profetisa. O quarto argumento apresentado por eles é de que a Igreja Adventista, por ter assimilado uma doutrina não bíblica na visão deles, um vinho da Babilônia, ela se tornou parte de Babilônia e, portanto, o convite para sair de Babilônia em Apocalipse 18:4 inclui sair da Igreja Adventista para não se contaminar. Mas, como eu disse, nós veremos logo mais que essa doutrina é bíblica. O quinto argumento desse movimento é de que os textos de Ellen White que falam sobre o Espírito Santo são falsos ou adulterados, ou seja, eles dizem que foram manipulados. O sexto ponto apresentado por eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa independente. Eles dizem que ele é, na verdade, o próprio Cristo. Em seguida, vem o argumento de que Cristo não é eterno como Pai. De acordo com como eles acreditam, Cristo foi gerado do Pai em algum momento da eternidade, ou seja, ele teve um nascimento literal no céu. Eles também afirmam que não só os escritos de Ellen White, mas também a Bíblia foi adulterada. Falam que, por exemplo, Mateus 28:19, do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esse não é um texto verdadeiro. Mas nós vamos ver como essa informação não procede. E por fim, no décimo argumento, eles dizem que a doutrina da Trindade foi formulada pela Igreja Católica no Concílio de Nicéia em 325. Nós iremos agora, começando pelo primeiro argumento antitrinitariano, analisar acerca da crença dos pioneiros adventistas, seguindo aquele conselho que a gente leu no começo, de analisar tudo dentro de seu próprio contexto histórico. Para isso, é necessário que eu compartilhe com vocês um breve resumo histórico da origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
A maior parte dos nossos pioneiros vieram de diversas denominações protestantes dos Estados Unidos. Alguns eram batistas, outros presbiterianos, metodistas, conexionistas, entre outros. E como eles acreditavam piamente em uma missão profética que Deus havia confiado à Igreja Adventista de continuar a obra da reforma, eles rejeitaram tudo aquilo que consideravam ser uma heresia e começaram uma reavaliação das verdades bíblicas. Foram avançando progressivamente no seu conhecimento sobre cada uma das verdades. E isso também não foi diferente com respeito à Trindade. Para sermos justos e corretos em nosso estudo, eu quero mostrar para você qual era o conceito popular que se tinha da Trindade lá no tempo dos pioneiros. Vamos começar pela Igreja Batista, da qual vários deles haviam saído. Olha só essa declaração de fé. O Senhor, nosso Deus, é apenas um Deus vivo e verdadeiro, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões. Nesse divino e infinito ser, há três subsistências, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E aí reparem que diz ali que o Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Eu quero destacar aqui para você a parte que diz que para os batistas Deus é sem corpo, sem partes ou paixões. Ou seja, que Deus não é um ser pessoal, ele é uma substância informe da qual o Filho é gerado eternamente do Pai e que o Espírito procede do Pai e do Filho. Eu quero já deixar claro aqui que, como adventistas, não podemos concordar com essa visão da Trindade. Nós não acreditamos em um Deus dessa forma. Acreditamos em um Deus pessoal, corpóreo, com três pessoas distintas. Agora perceba a crença presbiteriana e como ela se assemelha muito à crença batista. Diz ali, há apenas um Deus vivo e verdadeiro, que é infinito em ser e perfeição, um Espírito puríssimo e, de novo, sem corpo, partes, paixões, imutável. E aí, continuando a leitura ali, você vai ver que fala também de que Cristo é eternamente gerado do Pai e de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A mesma questão de um Deus sem corpo, partes ou paixões, com o Filho sendo gerado do Pai. Ou seja, dessa substância incorpórea se dividindo em duas e depois em três. Observe a crença metodista agora e lembre-se que Ellen White também era metodista. Olha só. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, eterno, sem corpo, nem partes, de poder e sabedoria e bondades infinitos, e etc, etc, etc. Todas essas declarações de fé retratam um mesmo conceito trinitariano que não é bíblico e foi herdado pelas igrejas protestantes da Igreja Católica, que em seu catecismo possui basicamente a mesma visão. Como era esse o conceito da Trindade que existia lá nos dias dos pioneiros, era natural que fosse esse o tipo de conceito que eles combateriam. Vamos analisar um pouquinho algumas das declarações dos pioneiros, tendo em vista esse contexto histórico sobre a Trindade. Olha o que diz Logborough. A doutrina da Trindade é contrária às Escrituras. Em quase qualquer texto do Novo Testamento que lermos, fala-se sobre o Pai e o Filho, apresentando-os como duas pessoas distintas. O capítulo 17 de João já é suficiente para refutar a doutrina da Trindade. Mais de 40 vezes em apenas um capítulo, Cristo fala de seu Pai como uma pessoa distinta de si mesmo. Vamos analisar aqui o argumento desse pioneiro? Vamos lá? Ele começa dizendo que a doutrina da Trindade é contrária às Escrituras e que o Pai e o Filho são duas pessoas distintas. Agora eu te pergunto, depois de nós lermos as declarações trinitarianas da época, o argumento dele não faz sentido? É claro que faz. E nós concordamos com ele, de que aquela Trindade que a gente viu aí não é bíblica e que o Pai e o Filho são sim duas pessoas distintas. Até hoje, como adventistas do sétimo dia, nós concordamos com isso. Agora veja Tiago White, marido de Ellen White, o que ele diz. Que uma pessoa seja três pessoas e que três pessoas sejam uma só pessoa é uma doutrina que nós podemos proclamar ser contrária à razão e ao senso comum. Nós também não acreditamos, assim como Tiago White, que os três são só uma pessoa. Nós acreditamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas. Fica muito claro aqui que Tiago White estava combatendo aquele conceito errôneo de Trindade que era predominante em seus dias.
Veja agora o que José Bates disse sobre a Trindade. Com respeito à Trindade, eu concluí que era uma impossibilidade acreditar que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, também era o Deus Todo-Poderoso, o Pai, um e o mesmo ser. Perceba que o que ele não conseguia concordar da Trindade aqui era com o conceito de que o Pai e o Filho eram o mesmo ser. E nós também não acreditamos que o Pai e o Filho são o mesmo ser. Concordamos de que eles são duas pessoas distintas. Com essas informações citadas, você já pode claramente concluir que a doutrina da Trindade combatida pelos pioneiros era completamente diferente da doutrina da Trindade que nós cremos hoje como adventistas. Enquanto os protestantes defendem a ideia de um Deus impessoal, em que os três são uma só substância, a Igreja Adventista defende o pensamento de que Deus é um ser pessoal e que as pessoas da divindade são distintas entre si, sendo uma unidade de três pessoas distintas. Portanto, quando nós analisamos os textos acima, percebemos que, em seu contexto, podemos claramente afirmar que os pioneiros combatiam a doutrina da Trindade em seus moldes católico-protestantes e não como aquele defendido atualmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Voltando então àquele argumento inicial de que os pioneiros eram contra a Trindade, sim, eram, mas não contra a Trindade pregada hoje, biblicamente, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e sim como aquela que era defendida pelos círculos religiosos de sua época. Vocês percebem como que analisar as coisas dentro do seu contexto real faz totalmente a diferença? No nosso próximo episódio, nós iremos analisar como foi que a mentalidade dos pioneiros mudou acerca da Trindade no decorrer do tempo. O que foi que fez com que ocasionasse essa mudança? E iremos analisar os outros argumentos desse movimento antitrinitariano para que você perceba que não há fundamento nenhum nessas coisas que são afirmadas. Não deixe de acompanhar o próximo episódio. E posso te contar um segredinho aqui? Olha só, deixei esse segredo para o final. Se você ir na descrição aqui desse vídeo, ali na descrição, vai ter um linkzinho já para o segundo episódio, para que você não perca o ritmo e, se você quiser, você já possa assistir agora. Eu posso fazer uma oração com você antes de a gente terminar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado por esse estudo que fizemos da Tua Palavra. Obrigado porque compreendemos através da história que os nossos pioneiros sim eram contra a Trindade, mas não contra o conceito trinitariano bíblico que hoje a Igreja Adventista tem. Nos ajude, Senhor, a cada dia expandirmos mais o nosso conhecimento da verdade, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, amigo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar esse vídeo para que o maior número de pessoas tenha acesso a ele e possa também compreender essa verdade gloriosa. Se você conhece alguém que tem questionado a doutrina da Trindade, manda para essa pessoa também, para que ela tenha a oportunidade de se encontrar com aquilo que é a verdade de fato. Então, no próximo tema, nós vamos tratar de como foi que os pioneiros mudaram sua mentalidade e aceitaram a Trindade, e nós vamos ver depois também como é que essa doutrina está plenamente fundamentada na Bíblia. Um beijo para todos vocês, Deus abençoe.